Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e hoje a gente vai construir uma escada hidráulica, mas uma escada hidráulica daquelas de descida d'água, tá? Onde não tem o vertedouro ainda e tem declividade no fundo. A primeira coisa que você tem que ter é um esquemático do que você vai fazer. Lembra que nesse desenho da diagramação, ó, é isso aqui tudo, tem que ter um esquemático para fazer, porque você vai ter que numerar os pontos assim, ó, para poder vincular essas variáveis que tem aqui com o modelo. No final, vai gerar algo parecido com isso daqui. Ó. Isso daqui é um sólido, né? E vai gerar algo parecido com isso. Veja que o fundo dela ó, tem declividade, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer isso num desenho separado, porque fica melhor para a gente poder acompanhar depois aquela diagramação. Tá? Então você chamou lá o programa, você vai criar um dispositivo linear. Nesse dispositivo linear, a gente vai ter então start point e end point, e eu vou colocar uns valores aqui um pouco longe da origem, porque eu vou precisar da origem. Tá? Então eu vou colocar 2 aqui e vou colocar 5 aqui, ó. 5, 0 e menos 1, por exemplo. Ok? Aí eu fico com os pontos longe da origem, beleza? É isso aí. Então, vamos colocar 2 aqui no 2 aqui que fica melhor. Tá? Ok, então tem os pontos lá. Primeira coisa, ó, tente organizar a sequência das coisas e eu sempre faço dessa maneira. Ó, variáveis, né? E daí, dentro disso daqui, eu crio as coisas que são variáveis. Então, eu vou precisar aqui o número do degrau, número de degrau da minha escala. Tá? Então, eu vou chamar de numDeg, que é o número de degraus. Isso daqui tem que ser um número inteiro. Tá? A princípio ele é 0, mas é porque eu vou ter que calcular ele aqui como somente leitura. Então ele vai ter que ser calculado. Essas bolinhas vermelhas que aparecem aqui significa que são variáveis que tem que ser calculadas. Tá? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma linha para me dar o eixo. Tá? Eu vou usar essa linha várias vezes, então é bom que ela já fique aí. Ó. Ponto 1 é no start point e end point. Tá? Tenho ali a linha ali agora, eu vou começar a desenhar a seção aqui na origem. Tá? É por isso que eu separei os pontos aqui um pouco. Para desenhar a seção, então eu tenho que ter altura, certo? A seção ela vai ter 0,5 de altura. Se a gente olhar aqui no desenho da diagramação, ó, o que é a altura? É essa medida aqui. Perceba que ela é constante, mas é quando ela acompanha o terreno natural. Então, essa descida vertical aqui, para eu modelar, ela é variável em função da declividade que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui a altura com 0,5, largura eu vou colocar aí também com 0,5. Vou colocar aqui a vista com uma medida constante aí de 0,3, por exemplo, uma declividade do fundo em 5%, daí eu tenho que definir aqui ó, que isso não é distância, é uma taxa, tá? E daí vai ser 5%, certo? Então tem as principais variáveis que eu vou precisar aqui agora. Aí eu vou começar a desenhar esta seçãozinha aqui, ó, tá? Eu vou precisar calcular o passo. Tá? Se você percebeu, eu coloquei a vista como um valor numérico que eu posso informar e a declividade também. Logicamente, o passo vai ter que ser calculado em função desses parâmetros. Tá? Então, a gente vai começar a fazer isso. A declividade, por exemplo. Como que é calculada a declividade? A declividade, a gente vai criar aqui uma variável, definir uma variável, que eu vou chamar aqui de número real e vou chamar de declividade. E o valor dela é o comprimento 2D dividido pelo ΔH. Então, eu preciso ter essas duas informações também. Então, primeiro vamos definir aqui o comprimento 2D. Né? Então, comprimento 2D também é um número real. E ele vai ser feito de que maneira? É o start point.distance 2D. Sim, tem implementado dentro o que é esse distance 2D. Para o end point. Tá? Comprimento 2D. E o ΔH? O ΔH, eu vou colocar aqui. Ó. ΔH, ele vai ser um número real também. E ele vai ser start
point.z menos endpoint.z. Ok? Aí sim eu posso calcular a declividade agora como sendo ΔH dividido pelo comprimento 2D. Tá? Se der algum erro, ele vai dizer assim, ó, tem um problema aqui. Daí você vem aqui, ó, ΔH, comprimento 2D não está acessível. É porque eu escrevi errado aqui, provavelmente. Comprimento 2D, chega aqui, aqui eu escrevi errado. Tá? Então agora funcionou. Então eu tenho declividade agora. Aí eu vou precisar ainda essa medida da descida vertical aqui, que ela está relacionada com essa altura de uma maneira. Se a gente pegar uma linha e traçar na perpendicular aqui, ó, se isso daqui é a altura e isso daqui é a hipotenusa, aqui dentro eu tenho um ângulo. Esse ângulo é quanto? É a tangente da declividade. Então, se eu pegar o cateto oposto com a hipotenusa, eu pego pelo cosseno, tá certo? Então, a descida vertical, eu até vou colocar aqui, ó, como descida vertical. E aqui é até bom você entender o seguinte, qual a diferença entre eu colocar uma variável aqui e criar uma variável com essa função aqui? É que aqui ela é interna, aqui depois ela vai ficar disponível lá no Properties, nessas telinhas aqui do programa. Tá? Aí eu tenho que vir aqui e dizer que isso daqui é somente leitura, porque eu vou calcular. Aí eu tenho que usar esses 7 parâmetros aqui. Eu vou então calcular a descida vertical como sendo a... Eu vou chamar aqui para ficar igual nas outras, ó, altura descida. Ou melhor, alt descida. Para ficar igual nos outros dispositivos que eu já criei. Tá? Então vai ser alt descida dividido pelo mat.cosseno de alguma coisa. O que? mat.atan de declividade. Então, que continha eu estou fazendo aqui mesmo? Ó, peguei a declividade e calculei o arco tangente. Agora, isso aqui virou um ângulo. Calculei o cosseno, dividi pelo alt descida, tenho a hipotenusa, que é o que eu queria. Tá? E daí me deu aqui, ó, 0,527. Então, calcular altura vertical. Beleza. Calculei a altura vertical. Vamos ver o que está faltando aqui. Isso daqui vai ser uma constante, isso vai ser uma constante, esse eu já calculei, eu tenho que calcular o passo. O passo é um pouquinho mais complicado, porque eu vou ter que fazer o seguinte. Ó. Se a vista é uma constante e a declividade é uma constante, existe um número de degraus que, vezes o passo, vezes a declividade, vai ter que dar à vista. Okay? Isso vai dar uma expressãozinha. Como eu tinha dito, você vai precisar de uma expressão para calcular isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o número de degrau que vai resultar dessa configuração de valores. Então, eu vou aqui, ó, setar o parâmetro, porque eu vou calcular o NDEG, que está... Cadê? NumDeg. NumDeg, está aqui. Para calcular o número de degrau, uma expressão assim, ó. Eu vou pegar aqui o comprimento, aqui no caso é o comprimento 2D, né? Então eu vou cortar um pouquinho aqui para ficar mais curto, ó. Comprimento, né? Quando eu chegar aqui deve funcionar. Ele ainda não entendeu que, sim, o NumDeg é um número inteiro, e isso daqui me dá uma expressão que é um double, então eu tenho que transformar isso num double. Aí eu vou usar cint. Cint é uma função do VB, tá? Que converte um double para int. Esse mat.round aqui é para ele arredondar. Só que isso daqui, ó, NumDeg nesse caso deu 3, tá? Se a gente olhar aqui de 2 até 5, vai dar 3 metros. Se eu coloco uma vista de 30 centímetros, ele me calculou aqui um NumDeg de 3, tá? Com essa declividade de fundo aqui. Se eu colocar 0, deve dar um outro valor. Então vejamos aqui, ΔH, o ΔH, a declividade, calcular a altura vertical, setar o parâmetro do número de degrau. O número de degraus deu 3, só que se eu colocar um negócio muito perto, pode ser que dê um degrau 0, e daí não vai funcionar. Então, mat.max 1, tem que dar no mínimo 1. E
também não pode ser muitos degraus, tá? Se você colocar aí uma escada com 1 quilômetro, o programa vai demorar para fazer. Então, mat.min. E daí eu vou minimizar isso aqui até 100. Até 100 ele faz, mais do que isso ele não vai fazer, tá? Porque daí o que vai acontecer? Ele vai calcular um passo de comprimento diferente, tá certo? Então ele vai calcular isso daqui para essa altura de vista aqui e para esse ΔH aqui, que aqui tem 1 metro. 1 metro com essa vista de 30 centímetros e essa declividade de fundo de 5%, ele me diz que tem que ter 3 degraus. E quanto é que vai ser o passo para isso daí? O passo, a gente vai fazer a distância horizontal, né? Então, só arrumar aqui, ó, setar, ou melhor, calcular, né? Calcular número de degraus. E agora eu vou calcular o passo. Setar o parâmetro. E daí eu vou criar aqui. Passo é somente leitura, porque eu vou calcular ele. Então, setar qual parâmetro? Às vezes tem que fazer isso daqui, para que o passo apareça. Apareceu. O passo vai ser a distância 2D, que eu já calculei, é o comprimento, dividido pelo num_deg. Né? Então ele calculou um passo de 1 metro. Aqui eu estou indo de 2 até 5, então vai ter 3 degraus aí nesse negócio. Tá certo? Então, se a gente olhar agora lá na diagramação, ó, vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso daqui. Ó. Eu vou desenhar, ó, veja que numa escada, isso daqui, ó, veja só a parte azul, tá? Ela é constante. Ó, fez esse de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e voltou no 0. Depois é uma repetição e a gente vai fazer bem exatamente isso. Tá? Então eu vou criar esses pontos aqui agora. Como que eu calculo o ponto 1? Eu já tenho o passo que eu calculei, então vai ser ΔX passo e ΔY passo vezes a declividade. E eu vou colocar aqui. Então aqui eu calculei passo. E vou fazer os pontos agora. Para ficar coerente, ó, você vai colocar uma sequência onde você vai criar os pontos. E aqui eu vou chamar de pontos e, começando na origem, que vai ser o meu P0, eu vou colocar o P1. Esse P1, a partir da origem, ordenada X, passo, e ordenada Y, menos passo, vezes a declividade. E está lá o meu P1. Agora, cuida aqui a seção. Ponto, e eu vou criar o P2 agora. O P2 vai vir do P1, e vamos lá colar de novo aqui na diagramação. É a descida vertical no Y. Então, vamos colocar isso. É menos descida vertical. Está lá o P2. Aí eu vou criar o P3. O P3 está aqui embaixo, ó, e veja, eu vou precisar da altura da parede e da altura da vista, ou descontar a vista aqui, tá vendo? Ó? Então eu vou calcular o P3 descontando a vista. P3 a partir do P2 eu vou colocar menos vista. E ele desceu lá para baixo. Agora eu tenho que calcular mais um ponto, que vai ser o P4. E ele vai ser em função do P3. Quando eu olho aqui no desenho, ó, o Civil 3D ele colocaria isso aqui na horizontal, muito provavelmente. Tá? Mas a gente vai fazer um inclinado aqui, que seria a declividade do fundo e a parede, que eu ainda não criei. Então a gente tem que criar uma propriedade chamada parede. Essa propriedade de parede eu vou colocar em 0,15. Tá? E eu vou calcular o P4 agora. Ó, ele vai ser menos parede. E parede vezes a declividade do fundo. Declive fundo. Que é como... decli fundo eu chamei aqui. Né? Então, decli fundo. Percebe que quando eu escrevo errado, ele informa aqui embaixo que está errado. Tá? Então, P4. Está ficando meio grande os nomes ali. Vamos diminuir um pouquinho. Beleza, P4. Aí agora eu tenho que gerar o P5.
P3, P4 era para baixo aqui, né? Inverti. O P5 é em função do P4 com aquela expressão. Então a gente vai criar o P4 aqui, descendo na altura da parede. A altura da parede, ele tem um fator aqui no meio, ó. Então o P4, ele na verdade, ó, aqui no Y vai ser alguma coisa, parede, e vai ser aqui 0. Só que essa parede, ele também vai ter que levar em conta a declividade do fundo. É dividido pelo mat.cosseno do mat.atan da decli fundo. Por que isso daqui? Eu estou calculando, em função da declividade do fundo, eu calculei o ângulo que dá lá. Peguei o cosseno disso e dividi a parede por aquilo e eu tenho o valor da hipotenusa. Então seria uma parede inclinada. Da mesma forma que eu calculei esse daqui, ó, eu estou calculando uma parede inclinada aqui. Tá? Então eu calculei o P4, obviamente isso aqui tem que ser negativo para apontar para baixo. E daí sim, agora o P5. O P5 a partir do P4 com parede e parede vezes declifundo, né? Declifundo. Sim, aqui tem que ter um sinal de menos. Como que eu sei que tem um sinal de menos? Olha o preview lá, onde é que foi parar o ponto. Então agora eu tenho o P5. E daí, vamos olhar aqui, fez o P5, vou ter que subir com o P6. Esse P6, o que que é? Ó? Se eu pegar essa vista aqui, ó, e dar um copy nela, né, eu percebo que é o mesmo valor, percebem? Então, P6 é o P5 mais vista no Y. Opa! Então, vamos colocar lá, P5 e o P6. P6 vai ser do P5 somando a vista. Já tem o P6. O próximo ponto, essa parte é meio chatinha mesmo, tá? É o P7. Como que eu obtenho o P7? O P7 eu podia calcular aqui em função do P0 ou em função do P6, porque eu já tenho o passo, certo? Eu vou fazer em função do P0 aqui, porque daí eu calculo o P8, né? Ou, não, vou fazer aqui em função do P6 mesmo, vai ficar melhor. Então, P6, eu vou calcular agora o P7 a partir do P6 e ele vai ser passo menos parede aqui. Daí eu tenho que inverter o sinal, tá? Então eu poderia colocar menos aqui, né? E mais aqui, porque senão ele vai ficar do lado errado. O P7 está lá. E o ΔY? O ΔY vai ser declifundo vezes passo menos a parede. E tem que ser positivo, né? Porque ele vai subir lá. Eu vou colocar uma declividade. Não, acho que não precisa, né? Dá para perceber que ele é mais alto aqui, né? Beleza, calculei o P7. Aí agora eu vou calcular o P8. O P8 eu vou calcular em função do P7, tá? E vou colocar aquela mesma expressão que eu usei para calcular o P4 aqui. Ó. Tá? Calculei o P8 em função daquele cara lá no Y. Calculei com a mesma expressão aqui, certo? Então agora, isso aqui, ó, ligue os pontos. Então, como eu chamei aqui de pontos, vamos ligar os pontos aqui. Se a gente observar aqui nesse desenho, ó, se eu pegar e ligar esse aqui, este e este, assim, eu tenho uma parede. Se eu ligar este, assim, eu tenho a laje do fundo. Então vamos fazer isso. Como que liga os pontos? Você vem aqui na ferramenta de polilinhas. Eu vou chamar aqui a primeira de PL da parede e ligue os pontos. Origem era o primeiro, depois o P1, depois eu vou lá no P2, depois o P8 e fechou. Então, somou, fechado, aplico. Já tem a primeira parede. Agora a próxima parede, ou melhor, a polilinha do fundo.
A polilinha do fundo eu vou chamar de PL fundo e vou ligar quais pontos? P8, P2, veja que tem que selecionar na ordem aqui, tá? P2, aí o P4, aí o P5, 6 e 7. Somei, porque daí ele vem na ordem, percebe? Fechado e aplico. Pronto. Só que isso aqui está no plano x e y. Então a gente vai fazer aqui o seguinte agora. Eu vou pegar a PL da parede e vou colocar uma elevação nela aqui, ó, menos largura dividido por 2. Isso aqui já vai ficar óbvio do porquê. E a do fundo eu vou colocar menos largura dividido por 2 menos a parede. Tá? Agora veja como que vai ficar a extrusão disso. Aqui vai ser o extrude da parede esquerda e eu vou pegar para extrudar a parede com uma espessura menos parede, né? Já ficou óbvio, né? E vou pegar e vou fazer a mesma coisa e vou criar o extrude do piso. Então, PL do fundo com altura largura mais 2 vezes a parede, né? E agora eu tenho que criar uma cópia daquela parede da esquerda para a direita. Então aqui seria o extrude do piso, certo? Então, para fazer isso, eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, de deslocar. Para deslocar, eu preciso ter um vetor. Que vetor? É um vetor. Veja o sistema de coordenadas aqui, ó, x, y, né? X, y, z. Então eu vou deslocar no z uma largura mais parede e 0 aqui, certo? Então tem um vetor aqui e vou criar agora uma cópia com essa ferramenta deslocar. Eu vou chamar ela de deslocar parede de direita. Qual é o vetor? É aquele vetor de deslocamento lá. Qual é a figura que eu vou fazer com o extrude da parede? Ficou óbvio do porquê fazer daquele jeito? Ó. Assim, eu consigo que o ponto da origem, que é o que me interessa, fique exatamente no centro dessa figura aí. Beleza? Então agora eu tenho que juntar todo mundo para trabalhar com um sólido só. Para fazer isso eu uso a função join, que está aqui, ó, juntar. E vou juntar o quê? Juntar esses 3 sólidos que eu acabei de criar. Pronto, virou um sólido só. E agora veja o seguinte, eu vou dar uma vista de topo, ó. Veja que esse cara ele ficou feito no plano x e y e eu preciso que ele rotacione a 90 graus pelo eixo x e translade da origem para o start point. Quem faz isso é uma ferramenta chamada alinhar. Pense lá no Align do AutoCAD, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou criar uma sequência aqui agora, onde eu vou fazer isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar lá um sistema de coordenadas novo aqui dentro desse start point. Para isso eu vou fazer então um vetor que seja no sentido daquela linha ali, tá? Ou melhor, um vetor tangente que seja tangente à linha e que esteja no parâmetro 0 ou no point, start point. Só que agora a gente vai visualizar isso aqui de frente. Ó. Esse vetor, tá vendo que ele acompanha aqui? Eu preciso que ele fique no plano x e y. Então a gente vai fazer um vetor e vai rebater aquele que é tangente, tá? Eu vou rebater ele para aparecer aqui também no start point e eu vou rebater este vetor aqui. Como que faz um rebatimento daquele vetor lá? Eu escrevo que é a coordenada x e a coordenada y. O z eu deixo zerado. E agora, aquele vetor, ó, vetor x e y no plano x e y, tá certo? Também vou precisar de um vetor que seja perpendicular a isso daí. E ele é perpendicular para aquele cara lá. E agora você teria ainda o ortogonal. Você pode usar o eixo z ou fazer o ortogonal aqui. No caso, o ortogonal é o produto cruz do x e y com
o perpendicular. Você vai ver que vai dar exatamente o vetor do eixo Z. Agora eu preciso criar. Agora vamos visualizar de topo de novo. Eu vou pegar esse cara aqui e vou mover para lá, usando essa ferramenta do alinhar. Aí aqui é meio esquisito como que esse cara aqui funciona, mas pense o seguinte, ó. Existe um destino e existe uma origem. A origem está na origem com x, y, z. A geometria que eu vou modificar é aquele sólido que eu juntei todo mundo, ó. Esse daqui, ó, juntar. Né? E eu vou mover ele para onde? Para o start point. Aqui no caso ele já criou uma cópia, só que ele só moveu. Ele não fez um rotate. Ó. Eu estou visualizando em 3D e eu queria que ele rotacionasse. Então vamos analisar, né? Vamos colocar aqui num SE isométrico aqui, ó. Como que deveria ser? Ó? O eixo X que aponta para frente vai ser o que eu chamei de tangente x e y. Então, tangente x e y. O que deveria ser o meu Z aqui seria o perpendicular aqui, provavelmente. E aqui o que sobrou é o cross. Que tal? Se eu olhar isso aqui de frente agora, frente. Alinhei, ó, no plano Y, né, Z. Tá vendo? Alinhei aquela peça lá. Tá alinhada aqui. Agora eu preciso repetir esse cara aqui tantas vezes quanto eu tiver de degraus. Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Em vez de 5, vamos colocar 8. Né? E aqui 1.5 talvez, para que ele fique maiorzinho e me dê mais degraus. Tá? Não deu um só. Quantos degraus deu? Deu 4 degraus. Então ele vai desenhar 4 degraus. Para juntar vários degraus, eu preciso fazer um looping. Para fazer um looping, eu preciso ter uma maneira de parar esse looping. Para parar esse looping, eu vou usar um contador. Tá? Então eu vou definir uma variável aqui que eu vou chamar de contador. E ele vai começar com o valor valendo 0. E ele tem que ser do tipo inteiro. Então, contador. Certo? Beleza. Aí eu vou precisar ter também uma variável que armazena o resultado final dos degraus que eu vou criando aqui embaixo. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de soma. E ele vai ser do tipo geometry solid. E o valor inicial dele é nothing, certo? Nada. Começou zerado, é uma variável que está zerada. E daí eu vou colocar o looping. E agora eu vou colocar o looping. Então o looping está aqui, ó, enquanto. Só que tem que tomar um cuidado extremo com esse cara aqui, porque ele é meio chato. Então coloque falso aqui para começar. Ó. Falso, tá? Porque daí ele não vai avaliar aqui nenhuma vez. Eu preciso que você crie primeiro tudo que vai aqui dentro do corpo antes de colocar a condição. Tá? Talvez seja por isso que o Subassembly Composer não tenha um looping. A Autodesk achou que você não ia colocar um controle antes e o looping ia entrar em looping infinito e não ia parar. Tá? Então é mais ou menos por aí que eu imagino do porquê isso aconteça. Aí aqui dentro eu vou colocar uma sequência, porque eu vou criar uma sequência de atividades aqui dentro. Ah, eu também calculei aqui, ó, durante a minha pausazinha aqui, eu coloquei mais uma variável aqui, ó, que é a distância inclinada entre esse ponto e esse daqui. Ó, e ela é dada pela seguinte expressão. Ó, o passo dividido pelo cosseno do ângulo da declividade. Tá? Essa formulazinha aqui, ó, é simples, tá? Se você olhar para o desenho, você vai ver que é simples. Então tem aqui a distância inclinada e tem um contador. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é setar a minha variável do contador, né? Que é contador mais 1. E daí agora sim, ó, condição. Enquanto o contador for menor do que o num deg, faça.
Então aqui não parece, mas ele executou. Então quanto que está o numDeg aqui? Tá 4. Então ele executou esse while 4 vezes. Então é por isso que tem que tomar esse cuidado, sabe? De colocar o que faz ele parar antes de dar a condição. Senão dá chabu mesmo, beleza? Então aqui incrementa o contador. Beleza. Aí eu já tenho aqui uma cópia do que eu vou ir aumentando para baixo aqui para que ele replique esse cara várias vezes, certo? Bom, se eu coloquei isso daqui dessa maneira e a minha soma aqui começou com nothing, né? O primeiro ele vai dar 0 e vai colocar na mesma posição, não tem problema, tá? A ideia é essa mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma sequência onde eu consiga colocar uma atividade do tipo, cadê aqui? Deslocar. Eu desloco uma cópia desse cara um pouco para baixo e incremento na minha soma. É essa a ideia. Então, eu tenho que ter um vetor aqui que vai ser dado por uma variável, certo? Então, definir uma variável e eu vou chamar aqui ela de vetor desloca, tá? Desloca. E ela vai ser do tipo vetor, certo? E, putz, dá para fazer isso aqui? Dá, tá? Quando você olhar na ajuda do programa, e eu sugiro fortemente que você faça, você vai ver que isso é possível. Eu já tenho o vetor tangente aqui, só que eu não garanto que esse vetor tangente tenha o comprimento que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele pelo comprimento dele, vai ser vet tan dividido por vet tan.length, tá? Então, tem um vetor aqui, só ver se eu escrevi certo. É vectan, acho que é vectan. Então, vectan com vectan comprimento. Isso é possível? Funcionou. Então, esse cara já é um vetor. Agora eu tenho que ter ele é um vetor de comprimento igual a 1 e que está nessa posição aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou multiplicar isso daqui pela dist inclinada e vou multiplicar pelo contador. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu peguei o vetor tangente, que é o vetor que me dá essa direção aqui. Dividi ele pelo comprimento, eu tenho um vetor de comprimento 1. Multipliquei pela distância inclinada, que é a constante que vai desse ponto até aqui, certo? Vezes o contador, vai me dar um vetor que vai daqui até aqui, ou daqui até o final, ou o número de vezes que for necessário. Então, eu tenho o vetor desloca. Agora sim eu posso usar o deslocamento e eu vou deslocar quem? Vou deslocar aquela alinhar que eu tenho ali, que é o alinhar. Está aqui e vetor. O vetor vai ser o vetor desloca. Olha que interessante, onde é que ele veio parar lá? Tá vendo? Está indo lá no finalzinho. Fiz esse deslocar aqui, eu vou chamar ele assim, ó, novo degrau. Por que ele foi parar lá no final só? Né? Os passos intermediários aqui foram sendo substituídos. Por isso que eu tenho que ter aquela soma aqui. Ó, tá? Então, depois que eu desloquei ele aqui, ó, vetor desloca, eu vou somar ele. Tá? Aí eu vou fazer um join agora. Join do quê? Do novo degrau com a soma. Certo? E vou chamar ele de degrau incrementado. Degrau incrementado. E daí vou redefinir, então eu vou usar aqui, ó, setar variável. E qual variável vai ser? A soma. Com que valor? Com degrau incrementado. E a mágica está feita. Percebe? Então, o que aconteceu aqui? Fiz um vetor de deslocamento que era para poder usar a função novo degrau. Novo degrau, ele é uma atividade do tipo deslocar, que eu estou deslocando quem? Aquela que eu alinhei aqui no início. Beleza. Aí criei um novo degrau com aquele deslocamento.
Aí somei esse novo degrau com o que eu já tinha antes, né, que era o soma, o novo degrau, e vamos colocar aqui, redefinir a soma. Redefinir a soma. Terminou o looping, incrementa o contador. Contador mais 1. Aí ele vai chegar aqui em cima de novo. O contador é menor? É menor. E vai executando, vai executando, vai executando. E a mágica toda acontece aqui. Ó, distância inclinada vezes o vetor vezes o contador. Tá certo? Agora veja só. Eu ainda não terminei, porque eu preciso definir algumas coisas aqui. Então, aqui eu gerei o sólido, certo? Eu vou comprimir esse cara aqui agora. Eu tenho que dizer para o programa que o resultado, né, no caso, é para ser desenhado na tela. Então, sólido. Qual é o sólido? É o soma. Tá vendo que ele ficou todo azul aqui? Ó? Todo o resto eu poderia desligar. Aqui. Eu vim aqui no log de execução e desligar agora, né? Desligar tudo e ficar só com aquele cara lá. Eu vou deixar o eixo também ligado, porque o eixo é importante ter, tá? Então, eixo, cadê aqui? É o linha, né? Eu chamei ele de linha, tá? Start point, end point, x, tá aqui, ó, linha, tá? Beleza. Por que eu não desenhei tudo aqui, ó, no endpoint? Porque desenhar polilinha com coordenada absoluta é dar comprimida para gato, tá? Não funciona. Você tem que desenhar ela no plano XY, a polilinha. Depois você usa as ferramentas para alinhar. Tá? Aí o programa ainda vai reclamar de algumas coisas. Por exemplo, pipelines, aqui, isso daqui seria para o dimensionamento hidráulico. Tá? No tubo você pode ter o BSTC, BDTC, aquela coisa toda. Então eu vou colocar aqui, ó, lá no comecinho, nas variáveis, dá para colocar aqui, ó, setar parâmetro, o pipelines, que é o número de tubos, aqui no caso seria a escada, é uma só. Né? Setar número de linhas, uma só. Depois está faltando aqui, ó, cobrimento mínimo aceitável, tá como 0, é que aqui é o seguinte, ó, dentro do programa você pode ter um dispositivo que é superficial e um dispositivo que é enterrado. Aí esse min allowed cover aqui, ó, min allowed cover vai ser 0. Tá? Eu vou ignorar ele, porque ele é um dispositivo superficial. Então, setar cobrimento mínimo como sendo 0. Tem mais um que é o cobrimento máximo. Setar cobrimento máximo, que também vai ser 0. Esses parâmetros para esse caso eu não vou utilizar. O que mais que eu tenho que colocar? Seção hidráulica. Supondo que eu fosse fazer um cálculo agora para a seção hidráulica desse cara, eu teria que colocar aqui, tá? Mas por enquanto, para tubo isso aqui vai funcionar, mas para escada, como o dimensionamento é diferente, não iria funcionar. Então, setar parâmetro da hydraulic section como sendo nothing. G. Né? Então, setar seção hidráulica. No tubo tem que colocar, tá? Porque senão ele não faz o dimensionamento lá na frente. Tá? Nothing. Tá? Setou a seção hidráulica, altura aqui sim, ó, Alt 8 seria para ele calcular a escavação, tá? Então vamos dar uma olhadinha quando eu olho aqui na minha seção, eu vou pedir para ligar todo mundo de novo. Ó. Ligou todo mundo e vou ver. A altura total vai ser desse ponto até esse, que seria a altura vertical inclinada mais a parede. Tá? Aí eu posso setar o parâmetro aqui da Alt 8 como sendo a descida vertical mais parede dividido por aquele coeficiente lá, tal. Eu vou deixar por parede aqui por enquanto, depois a gente pode ajustar isso aqui, ó. Setar altura externa, né? Setou altura externa. Aí
eu teria que colocar ainda aqui Alt Width. O que é Alt Width? É a largura externa, para ele poder calcular a escavação. Então, setar largura externa, que é lá para a escavação. E daí Alt Width. Então, isso aqui vai ser a largura mais 2 vezes a parede, correto? Veja que ele já vai colocando os valores aqui. Ignore Surf Adjust. O que é esse cara aqui? Ó? Isso aqui, se eu coloco para ignorar, significa que eu posso enterrar. Então, eu tenho que dizer que ele não é para ignorar, é para usar as cotas da superfície. Então, setar o parâmetro do Ignore Surf Adjust como sendo falso. Tá? Não é para ignorar, é para usar. Aí, Alt Area. Alt Area também vai ser para calcular volume de escavação. Tá? Alt Area. Como que é a área externa? Você pode colocar que é o Alt 8 vezes Alt Width. Né? Altura externa vezes largura externa. O que eu errei aqui? Alt Width está escrito errado. IDTH. Área externa. Aí, coverage aqui é 0, setar parâmetro. Na ajuda está explicando o que é esses caras, tá? Mas esse coverage aqui vai ser 0, tá? Porque ele não é um dispositivo enterrado. Então, setar a altura até o cobrimento. Poderia colocar double.none, que seria o mais correto, tá? Porque daí ele não aparece lá nas propriedades. Mas pode ser 0 mesmo, não tem problema. Trench 8 é a altura da vala que ele vai escavar. Eu vou ter que escavar desse ponto até esse ponto, mais o que eu colocar aqui de ajuste na superfície. Então, isso daqui vai ser o Alt 8, certo? Ok. Alt 8 está escrito errado. Alt. É Trench 8 aqui tá errado. Trench 8. Que é a altura da vala de escavação. O coverage aqui, setar o ignore como falso, área externa, setar largura externa. Faltou então você. Então vamos colocar aqui. Setar qual parâmetro? Coverage, que vai ser 0. Tá certo? Aí com isso eu já consigo utilizar o dispositivo. Aí você tem que colocar aqui uma vista tipo sudoeste ou qualquer coisa assim, para que ela fique bonitinha lá. Deu um OK. Né? Dá um nome melhor aqui agora, né? Então isso aqui seria uma descida d'água com degrau, certo? Família da descida e do subtipo é descida com degrau. Aí você poderia colocar também aqui o ícone, enfim, tá? Mas isso que agora não é importante. Aí sim poderia vir aqui, ó, criar uma lista de material, adicionar a família e colocar, cadê a descida aqui? Está aqui, e descida d'água com degrau, tá vendo? Ó? Já posso utilizar ela, ok, ok. Então criei uma lista de material aqui, essa nova, né? Aqui tem lá a minha descida, eu posso criar uma rede agora. Eu vou criar uma rede genérica aqui só para poder inserir aquela escada lá para vocês verem. Lista de material, ok. Né? E dentro dessa rede genérica, vou criar uma descida. Então, peraí. Eu vou colocar uma line daqui, arroba 10,0, tem que ser coordenadas que funcionem, tá? Então, menos 3, por exemplo. Tá aqui. Então, eu vou colocar daqui até aqui. Pode ser que ele não funcione, tá vendo que ele não funcionou aqui. Por que não funcionou? Porque deve ter algum erro com os parâmetros que eu informei lá para desenhar a escada. Então vamos dar uma olhada aqui. Altura, 0,4, número de degraus, ele disse que deu um só. Declividade do fundo, vamos colocar 0 aqui por enquanto. 0 vai funcionar, só que o número de degrau deu um só. Por que deu um só? Talvez porque a declividade seja muito pequena. Então vamos colocar aqui o ponto final, está zerado, claro que vai dar errado, né? Então menos 2, por exemplo. Aí sim, ó,
Agora ele desenhou a escada. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então vamos colocar uma view, 3D views, viewport, né? Duas viewports, para que a gente enxergue uma viewport, 3D views, esse isométrico. E aqui a minha vista. Por que está aparecendo um desenho rebatido aqui? Porque eu pedi que no estilo ele desenhasse. Eu vou tirar aquela linha construtiva lá, ó, né? E vou pedir aqui no estilo e vou desligar a projeção 2D, que é essa daqui, ó. E daí fica o meu desenho lá. Vou pedir o View Visual Style conceitual, né? E veja que interessante agora. Se eu coloco esse cara para baixo, ó, ele vai redimensionar os passos, tá vendo? Porque eu travei a vista e travei a declividade do fundo. Com isso eu só consigo recalcular o passo. Poderia forçar o passo para ele recalcular a vista? Poderia, ia dar o mesmo resultado, né? Ou pelo menos um resultado que fosse utilizável, vamos dizer assim. Os próximos passos nisso daqui seria adicionar ele no Profile View, enfim, fazer a parte que realmente dimensiona hidraulicamente esse dispositivo. Tá certo? É isso.